Oi pessoal, então a gente vai começar a análise do livro Adolf Eichmann em Jerusalém. Na verdade o livro é Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal da Hannah Arendt. Então primeiro a gente vai falar quem foi Adolf Eichmann, depois o livro, quem foi a filósofa Hannah Arendt, e a gente vai pegar um trecho do livro que eu escolhi e a gente vai analisar. Ok? Então Adolf Eichmann era membro do Partido Nazista, tá? No momento da solução final, que é ali mais ou menos por 1943, a solução final, né, ela é, digamos, uma política de Estado, tá, de extermínio dos judeus. Até 1943, eles estavam sendo exterminados no fronte russo, por exemplo, no fronte oriental, tá? Eram confinados em campos de concentração. Mas toda a maquinaria de extermínio ainda não era definitiva. Isso só começa de forma definitiva a partir de 1943, na solução final. Há quem diga que é porque Himmler teria percebido que a Alemanha perderia a guerra, então eles iam, digamos assim, se perdesse a guerra, pelo menos eles teriam feito aquilo que o Partido Nazista se propôs desde o início. Ou seja, acabar com a raça, acabar com os judeus alemães, acabar com o que eles chamavam de praga judia na Europa. Então, Adolf Eichmann, ele representa uma peça logística no Holocausto. Ele era a pessoa encarregada de pegar os trens e encaminhá-los aos campos de concentração. O livro nos traz um detalhamento de quem era Eichmann, né? O emprego dele antes de se tornar membro do Partido Nazista, né? Ele era tido como especialista da questão judia, que era isso como se chamava na época, né? E a gente vê que na verdade ele não era especialista em nada, não tá? Bom, o fato é que ele foi a peça que movimentou essa logística de levar pessoas, judeus a sua grande maioria, para campos de concentração. Com o fim da guerra, como muitos, ele foge e vem morar na América do Sul, como muitos. Ele vai morar na Argentina, tá? Na província de Buenos Aires, próximo, mas na província de Buenos Aires. E ele, então, Eichmann, e a gente vê isso bem claro no livro, ele, digamos, não é uma pessoa modesta. Então, muitos nazistas, membros do Partido Nazista, ao se esconderem na América do Sul, tiveram uma vida reclusa. É o caso, por exemplo, do Mengele no Brasil. Eichmann, ao que tudo indica, não. Todo mundo sabia que Eichmann estava morando na província de Buenos Aires. Na província de Buenos Aires. Então, isso chegou à Mossad, que era o serviço secreto judaico, né? E aí o presidente da época, o Ben-Gurion, soube e autorizou o rapto do Eichmann da Argentina para Israel. Essa questão legal ela é discutida no livro, porque a gente está falando de um rapto de um cidadão, que era cidadão argentino, na verdade cidadão alemão, radicado na Argentina, cidadão argentino. Então a gente está falando de um Estado, que é o Estado de Israel, clandestinamente entrar no Estado, num outro Estado, que é um caso é o Estado da Argentina, raptar um cidadão e levar para o seu país. Isso é completamente legal, isso é até discutido aqui no livro, mas não é o objetivo. Digamos que a gente pode dizer que isso se justifica moralmente. Isso aí, a Hannah vai debater isso no livro, se se justifica moralmente ou não, né? Essa questão legal do rapto. Bom, fato é, a Mossad rapta Eichmann, leva para Jerusalém, e aí tem o julgamento do arquiteto do Holocausto. Foi um julgamento transmitido pela televisão, então assim, como moveu muita gente, então a gente já está na época da mídia de massa, que é a década de 60, né? Na verdade no começo disso. Então ele é levado para Jerusalém numa espécie de vamos mostrar para o mundo o que foi o Holocausto. Tá? Então é feito um grande julgamento. Bom,
Então, falamos sobre o Eichmann, né, sobre o contexto. Né. A Hannah, então, trabalhava na revista New Yorker. Né. A Hannah, a gente sabe que ela tinha ligações com Heidegger, com Karl Jaspers, né, que eram filósofos. E ela trabalhava na revista New Yorker, então ela é enviada para fazer a cobertura jornalística do julgamento. Bom, o que acontece? Quando ela chega lá no julgamento, né, criou-se uma expectativa muito grande. Tá? Não tem aquela coisa de comunista come criancinha, né? Uma coisa que é falada ainda hoje no Brasil de uma outra maneira, mas quer dizer a mesma coisa. Né? Então era essa a visão também que se tinha dos nazistas. Né? Ou seja, são caras terríveis. Bom, o que acontece é o seguinte, quando o Eichmann senta no banco do Gels e a Hannah, né, que tinha uma bagagem filosófica enorme, né, ela também judia, ela também passou por um campo de concentração, né, ela fica diante de uma pessoa que era comum. E aí a gente, por isso, o nome é Um Relato sobre a Banalidade do Mal. Então agora eu vou pausar para a gente ler esse trecho aqui do livro. Está na página 32. Fala sobre o acusado. Otto Adolf, filho de Karl Adolf Eichmann e Maria, em solteira Schäferin, capturado, detalhe, capturado, num subúrbio de Buenos Aires, na noite de 11 de maio de 1960, voou para Israel 9 dias depois. Então ele ficou 9 dias na posse da Mossad clandestinamente. Foi levado a julgamento na Corte Distrital de Jerusalém em 11 de abril de 1961. Objeto de 5 acusações, entre outros, cometer crimes contra o povo judeu, crimes contra a humanidade e crimes de guerra durante todo o período do regime nazista e principalmente durante o período da Segunda Guerra Mundial. A lei de punição dos nazistas e colaboradores dos nazistas de 1950, sob a qual estava sendo julgado, previa que uma pessoa que cometeu um desses crimes estava sujeita à pena de morte. E a cada uma dessas acusações, Eichmann declarou-se inocente no sentido da acusação. Então a gente está falando, e essa abordagem é legal, a Hannah vai discutindo, eu não vou discutir porque não é o objetivo, mas é interessante essa discussão legal que a Hannah, inclusive a Hannah foi meio que massacrada pela comunidade judaica por conta disso, né? Porque ela discutiu algumas questões muito polêmicas nesse livro. Esse livro tem duas grandes polêmicas. Uma é a legalidade do julgamento que ela discute. Seria legal Israel julgar Eichmann? Não deveria ser a Alemanha, como até hoje a gente vê a Alemanha julgando pessoas por crimes de guerra, né, crimes nazistas, né? E a outra questão, e essa é muito polêmica, muito polêmica, e a Hannah tomou pancada de todos os lados, tá? Tem até um filme onde retrata isso. É que ela fala da participação de líderes da comunidade judaica em todo o caminho para chegar ao Holocausto. Então, essa parte do livro é bem problemática, né? E a Hannah, ela, digamos que ela criou bastante inimigos aí por conta dessa questão, mas é uma questão que de fato aconteceu e ela só que ficou uma coisa meio velada. A própria comunidade judaica sabia que isso tinha acontecido, só que o que a comunidade judaica à época levantou é que isso não era isso que tinha que ser levantado, né? Agora, aqui é um momento de julgar a questão do Holocausto. Ou seja, o que a sociedade alemã e a sociedade da Europa Ocidental permitiu que acontecesse. Então, não era o momento de levantar a questão da eventual participação de líderes judaicos também, né? O que parece um contrassenso, mas o livro explica isso bem, tá? Bom,
Aqui, então ele fala que essa lei é uma lei judaica. Agora, o final é bem interessante. O final fala o seguinte: a cada uma dessas acusações, Eichmann declarou-se inocente no sentido da acusação. Isso é um detalhe que também vai ser trabalhado no livro. Bom, quando o Eichmann ele senta no banco dos réus, né? E você começa a ter o testemunho dele, a grande questão que a gente tem de Hannah Arendt, muito influenciada pelo pensamento grego, tá? Aristóteles, Platão, muito influenciada pelo existencialismo, tá? Apesar da polêmica se Heidegger era existencialista ou não, enfim, mas profundamente influenciada pelo pensamento do Heidegger, ela vai observar que Eichmann era uma pessoa normal. O histórico da vida dele é uma pessoa que tinha família, uma pessoa que cuidava das pessoas, é uma pessoa que tinha muitos amigos, que tinha afetos, né? E quando Eichmann era confrontado por que ele havia participado do Holocausto, né? O termo Holocausto é um termo a posteriori, né? O termo que se usava entre os nazistas era a solução final, que era meio que para camuflar o que estava acontecendo, né? Estão chamando de solução final. Então, diante de um homem que ela não via nenhum traço explícito de crueldade, ela se perguntou: como é possível? Como é possível uma pessoa aceitar como corriqueiro e normal, como aparentemente é quando você lê o testemunho do Eichmann, como aceitar que é normal, corriqueiro, você todo santo dia sentar no seu escritório, colocar e apontar tal trem vai para cá, tal trem vai para cá, ligar, ligar não, né? Mas entrar em contato e falar dos problemas que estão acontecendo, né? Ou seja, fazer um gerenciamento que qualquer pessoa que trabalhe com transporte ou qualquer outra coisa na vida sabe que a gente lida com vários problemas diários. Só que nesse caso, o transporte é de humanos para a morte. Então, como que uma pessoa trata isso como algo corriqueiro e normal? Então, essa é a pergunta que a Hannah Arendt faz. Por isso o subtítulo do livro é Um Relato sobre a Banalidade do Mal. Essa ideia de banalidade do mal, ela vai se desenvolver em outros livros da Hannah, sobretudo naquele livro As Origens do Totalitarismo. Mas é a partir da experiência do Eichmann que a Hannah vai cunhar esse nome que ficou tão conhecido e que é objeto de debate até os dias de hoje. Ou seja, um homem dentro de uma engrenagem, inclusive essa é a imagem que o próprio Eichmann usa, membro de uma engrenagem que produz um dos maiores assassinatos coletivos da história da humanidade. Mas ele mesmo dizia que, no sentido da acusação, ele era inocente. Então, qual é a solução que a Hannah vai propor? Na verdade, como todo filósofo, não vai propor soluções, vai procurar perguntas, né? Nenhum filósofo busca respostas, né? Na verdade, a busca das respostas nos faz fazer cada vez mais perguntas. É um grande caminho. Então, diante de um fato inconteste, diante de uma situação constrangedora, a Hannah Arendt vai se perguntar como isso é possível. Bom, ela então vai entrar numa reflexão que tem lugar a filosofia grega, tem lugar os filósofos com os quais ela teve contato, mas tem também uma reflexão religiosa que está subjacente ali, que é essa questão da maldade. A maldade ela é muito debatida no ambiente profético, tá? Então a gente está falando do judaísmo.
e também no cristianismo, mas sobretudo no judaísmo, né? No Velho Testamento, digamos assim, vulgarmente falando, no Velho Testamento. Não é, tá? Mas vulgarmente no Velho Testamento da Bíblia cristã. Então é nessa discussão sobre o que é a maldade, tá? E a Hannah então vai desenvolver uma tese da maldade como uma entidade metafísica, um mal. E aí a grande solução dela, e a gente vai ver isso ao longo dos outros vídeos, é que essa maldade ela está ligada a uma ausência de reflexão. Isso é muito profundo e talvez sutil demais para a gente entender logo assim de primeira. Como é que a gente pode então achar que o mal ou o mal surge na ausência da reflexão? Na verdade, ela cria isso através dos próprios testemunhos do Eichmann. O Eichmann, no testemunho, demonstra ser uma pessoa que nunca pesou as consequências dos seus próprios atos e que nunca refletiu eficazmente sobre aquilo que realmente estava acontecendo. Então, uma das partes do texto muito interessante do livro é quando ela vai falar Eichmann é uma pessoa medíocre. Mas esse termo medíocre, muitas vezes a gente usa um termo pejorativo. Mas quando fala um termo medíocre, quer dizer vulgo, vulgar. É uma pessoa comum. Como todos nós somos comuns. A maioria de nós, né? Há gênios, mas a maioria de nós somos pessoas medíocres, como Eichmann. Então, esse é o detalhe que aparece no livro. Ou seja, a vida do Eichmann é a vida de uma pessoa comum, uma pessoa medíocre. Então, como é possível que uma pessoa comum, com afetos, uma vida estruturada, possa participar de um maior assassinato coletivo que se tem notícia, pelo menos no mundo moderno? Então a Hannah vai falar isso, e ela vai ver isso na história do próprio Eichmann, se deu por a ausência da reflexão. E aí é a retomada do pensamento antigo, do pensamento grego, né, sobre a autonomia do homem. Então é interessante que aí a gente tem uma combinação entre um pensamento, uma reflexão religiosa, subjacente, sobre o que é a maldade, tá? Que não é uma discussão, se você olhar o mundo grego, o mundo filosófico grego, não há essa discussão, essa é uma discussão judaico-cristã, basicamente, o que é de fato a maldade. Então é a parte de uma premissa judaico-cristã, digamos, né? Ou seja, profética, e vai fazer uma aliança, né? Como é comum na história do mundo ocidental, você ter esses dois pilares na base dos grandes pensadores, ou seja, o pensamento judaico-cristão e o pensamento grego, né? Greco-romano, ou o pensamento helênico, né? Ou a junção disso. E ela vai fazer então essa retomada dos gregos, ou seja, a ausência da reflexão como numa relação para a maldade. E aí ela faz mais uma vez uma ligação, e aí fica evidente, com o Antigo Testamento, particularmente com o Decálogo, onde ela vai evocar o não matarás. Então ela diz numa das passagens mais fantásticas do livro que na Alemanha de Hitler, né, o mandamento mais básico, não matarás. Mais básico, por que mais básico? Porque esse é um mandamento que independente de credo religioso, ele se verifica em todas as sociedades, antigas e modernas. Só que na Alemanha de Hitler, esse verbo não matarás não valia mais. Então, percebam que ela está fazendo um jogo onde ela busca a reflexão profética do judaísmo junto
com uma retomada do pensamento grego, que é da ausência de reflexão. Aquela história de que os males que acontecem na nossa vida são por uma deliberação errada, que é algo que Platão defende muito, né? Ou seja, uma deliberação errada nossa. Só que aí ela vai fazer uma junção ao dizer que a ausência de reflexão está relacionado com a maldade. E dentro do pensamento judaico-cristão, o mal ele não é só, digamos, ele não é só o oposto do bem, mas ele é uma espécie que ele luta contra o bem e ele impede que a obra do bem, e quer, na verdade, impedir que o bem prevaleça. Então, o mal dentro da tradição judaico-cristã, ele é algo que vai muito além do que, né, os pensamentos rápidos que a gente vê por aí. Né? Ele vai muito além. O que é essa maldade? Tá? É algo que eu não vou conseguir nem explicar aqui, porque precisaria de um outro vídeo, a gente ia ter que ir a outros autores, como Santo Agostinho, por exemplo, para entender o que é essa maldade que Hannah Arendt está falando. Mas essa maldade no sentido bíblico, ou seja, essa maldade que não só é o oposto do bem, mas ela luta contra a obra do bem no planeta. Então, e aí ela faz essa aliança, né? Vou pegar, não, mas isso está relacionado com a ausência da deliberação racional. E é nesse ponto que eu vou trazer aqui um trecho do livro para a gente fechar esse vídeo e servir já de substrato para o próximo vídeo. Então, olha só, está na página 312. Esse livro aqui é o da Companhia das Letras, na edição da Companhia das Letras. Claro que é importante para as ciências políticas e sociais que a essência do governo totalitário e talvez a natureza de toda burocracia seja transformar homens em funcionários e meras engrenagens, assim os desumanizando. Isso aqui é fantástico, né? Então aqui a gente está vendo a transformação de um homem comum numa engrenagem do Estado, a ausência do pensamento crítico, da deliberação racional, como pano de fundo para o surgimento da maldade. E quando a gente fala da maldade, é a maldade no sentido amplo, né? A maldade que viola o mandamento mais sagrado das sociedades humanas: não matarás. Então vamos ficar por aqui. No próximo vídeo a gente vai debater essa questão sobre a burocracia e a ausência da deliberação racional. E como isso está relacionado ao Eichmann e como isso dialoga com a nossa vida atual. Então, um forte abraço para todos.